Livro de Juízes, capítulo 20, versículos 18 a 28. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 12 de junho, de 2023. É uma segunda-feira. Hoje é dia dos namorados. Essa data aí comercial. Mas aí, ó, minha irmã, seu namorado é Jesus, o principal. E se você tem namorado, marido, noivo, Jesus precisa ser aquele que está no meio desse namoro, desse noivado, desse casamento. Isso vale também para você, meu irmão. Preste atenção aí, hein? Então, e para você hoje que tem aí uma pessoa com quem comemorar esse dia, comemore, demonstre todo o seu amor, fale uma palavra gostosa agora nessa manhã, escutem aí a meditação juntos e olha para essa pessoa maravilhosa que Deus colocou ao seu lado e fala uma palavra gostosa para ela nessa manhã. Perdoe, peça perdão, diga que ama. Pois é, para quem está aí nos grupos, né? nas listas de transmissão, a do YouTube e a do WhatsApp, o versículo de hoje foi 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não é ciumento, o amor não é presunçoso, o amor não é grosseiro, né? Ele não se ressente do mal. Então, que hoje haja só bem na tua vida. E hoje é aniversário da Rubi,
a Rúbia, que foi minha aluna no seminário e agora é pastora. Deus te abençoe, minha lindona, minha flor. Deus continue te abençoando e abençoando teu ministério. E é aniversário também da Joelma, aqui de Mesquita, pertinho de Nilópolis, ali da Assembleia de Deus. Deus te abençoe, Joelma. Um beijo no teu coração, minha lindona. E é teu aniversário aí, você cujo nome eu não falei. Deus te abençoe neste dia. Vamos ao protocolo. Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão que faz aniversário. Você, minha irmã, meu irmão que ouve aqui a meditação diária. Toda a sua família. E também que Deus me abençoe a minha família com renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Que Deus nos abençoe com fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Deus nos abençoe com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Deus nos abençoe com gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deus nos abençoe com a sua companhia e a sua vitória. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Deus nos abençoe com a sua provisão, porque Ele vai prover de novo, e com a sua tranquilidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso aí. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículos 1 e 2. E nessa manhã, a meditação sugerida aqui pela nossa irmã Kaila, ela é da região ali da Vitória, na Austrália. É esse texto que está em Juízes capítulo 20, versículo 18 a 28, mas é importante, meu irmão e minha irmã, que você, para poder entender esse texto, eu vou explicar, tá bom? Mas seria importante que você lesse o livro de Juízes, capítulo 20, capítulo 19, tá? Eu falei capítulo 21, capítulo 20 que eu li. Você precisa ler o capítulo 19, que é o texto do levita e da sua concubina, que é um texto caracterizado como texto de terror. É um texto de extrema violência, tá? Juízes capítulo 19. É um texto de extrema violência. E o capítulo 20 é a reparação dessa violência, mas que acaba trazendo mais violência ainda. Então é um texto bem difícil, são 2 capítulos, tá? Bastante difíceis de estudar. Aliás, o final dos Juízes, tá? Capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, eles estão completamente fora do contexto em que nós vivemos hoje, tá bom? Eles estão dentro de um contexto extremamente guerreiro. Se você estuda a Bíblia, você vai se lembrar que o mote, né, o que a gente chama de leitmotiv, né, o motivo que vai sendo lembrado o tempo inteiro. Eu dei aula sobre isso no sábado, lá em Rio Bonito. E aí você aí que se inscreveu no canal, obrigada. Chama o resto do pessoal para a gente aprender aqui todo dia na meditação diária. Então, esse motivo que se repete é: naquele tempo não havia rei em Israel, né? Cada um fazia como queria, como achava bem ali a sua cabeça, né?
E esse fato de não havia rei em Israel, não havia alguém em Israel que conduzisse o povo segundo o mandado do Senhor, tá? Então, o livro de Juízes, e aqui o final mostra exatamente isso. E a mensagem que fica para nós desse texto é: como é que o povo se referiu ao Senhor, a Deus, nas 3 vezes em que perguntou ao Senhor o que deveria fazer? Como é que foi essa pergunta? É isso que a gente tem que prestar atenção. É isso que vem como mensagem para a nossa vida nessa manhã, além de tantas outras coisas aqui, tantos outros erros que aconteceram para que a gente não os cometa, tá bom? Então a meditação hoje aí é um pouquinho longa porque eu preciso explicar isso daí. Então já fica aí atento e atenta. A nossa irmã Kaila, ela dá o seguinte título para a meditação: quando o fracasso é a vitória. Porque foi o que aconteceu aqui. O povo aprendeu a partir do fracasso, nessa parte que a Kaila vai pegar. O povo aprendeu a partir do fracasso, porque foram 2 fracassos, foram 2 baixas, né, em Israel, de 22.000 e depois de 18.000. Mas presta atenção, se você ler antes, no capítulo 20, você vai ver que eram 400.000 homens, tá bom? Eram 400.000 homens ali que puxavam da espada, né? Ou seja, 400.000 homens que lutavam. E ainda, capítulo 20 de Juízes, versículo 16, havia 700 homens escolhidos, tá? Que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, tá bom? Então, o negócio sem nunca errar, tá bom? Então, isso aqui a gente tem no exército lá do Benjamim. Então, 400.000 homens lá em Israel, tá bom? E homens que também tinham essa característica de não errar. E do lado do Benjamim, já está explicando aqui que o negócio ia ser sério, tá? Havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo. E o versículo 17, dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos estes eram homens de guerra. Bom, vamos voltar na história. Por que essa guerra vai ser deflagrada? Porque no capítulo 21, no texto de terror que eu falei, a gente tem 2 personagens, um levita e uma concubina. Concubina não é esposa. Concubina ou era uma segunda esposa ou era uma espécie de escrava sexual, tá? Uma serva sexual. E o que vai acontecer? Esse levita vai com essa concubina, estou cortando a história para a meditação não ficar tão longa, para a cidade de Gibeá, tá bom? Eles saem da casa do pai da concubina, que fica insistindo para que eles não vão, já é o 5º dia, e o cara quer sair, o levita quer sair, e o sogro insiste e diz, não, a gente está saindo. E aí eles saem de noite, uma coisa que não deveria ser feita, o erro já começa aí. Eles saem de noite e vão para a praça da cidade, tá? E aí eles chegam lá nessa cidade de Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Chegando lá, um homem os encontra na praça da cidade e pede para eles irem para sua casa. É a questão da lei da hospitalidade.
Quando chega lá na casa desse homem, esse homem tem 2 filhas. Os moradores, os homens maus dali de Gibeá, pedem para esse homem sair da casa, porque querem ter relações sexuais com ele. E aí, o homem que está hospedando diz assim: não, 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 não. Não, olha, eu tenho 2 filhas virgens aqui, abusem delas o quanto vocês quiserem, mas o homem que está na minha casa eu não posso colocar aí fora. Isso é lei da hospitalidade naquela época, tá? Aí o levita diz assim: não, 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 não entrega suas filhas, não. Eu vou colocar a minha concubina para fora. E aí o levita pega a concubina e coloca do lado de fora e Juízes capítulo 19, versículo 25 diz: eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, versículo 26, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. Ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, a concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém, não houve resposta. A mulher estava morta. O homem, o levita, a pôs sobre o jumento e foi para sua casa e foi embora. Quando ele chega em casa, ele esquarteja essa mulher que já está morta e em 12 pedaços, e ele envia os 12 pedaços para as 12 tribos de Israel, para todas as regiões da terra de Israel. Todos que viram disseram isso. Nunca se fez uma coisa dessa, tá? Uma violência dessa. Isso é o capítulo 19. No capítulo 20, todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, todos os limites, bem como da terra de Gileade, saíram e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. E aí ali começa a questão. O levita vem, diz o que aconteceu à concubina, mas ele não fala que foi ele que entregou a concubina, não, tá? Ele não diz: eu peguei a minha concubina e botei ela para fora da casa do homem que nos recebeu, que nos hospedou, e fizeram as maldades com ela, e de manhã eu mandei ela se levantar e ir embora comigo. Poxa, ele omitiu isso, tá? Mas ele trouxe a situação à tona. O livro de Juízes, quando eu estudei para o doutorado, que eu fiz sobre a questão das mulheres, no Antigo Israel, que eu fiz sobre Ruth e fui pesquisar as mulheres. O livro de Juízes é um livro que fala da força da mulher. Eu quero que você, quando for ler o livro dos Juízes, repare isso. E eu li um artigo muito interessante que falava da força desse corpo de mulher morto, que é o corpo da concubina. Nunca houve, em todo o livro de Juízes, uma união de todas as tribos de Israel como um só homem. O livro de Juízes é um livro de lutas, de guerras o tempo todo, mas em nenhum momento houve uma guerra desse jeito, E aí o que aconteceu? O corpo dessa mulher morto fez com que teve uma força tão grande que fez com que todo Israel fosse reunido como um só homem, e todo Israel é convocado, os homens de guerra, para matarem esses homens que fizeram a maldade, os homens de Gibeá. Então, a primeira coisa eles pedem: entreguem os homens que fizeram essa maldade. Tribo de Benjamim,
vá até os homens de Gibeá, daí do lugar de vocês, e entreguem esses homens. Mas eles não quiseram. A solidariedade da tribo foi maior do que a vingança aos homens maus. O erro já começou aí. E aí? Aí pronto. A guerra é deflagrada de todo o Israel, ou seja, as 11 tribos contra a tribo de Benjamim. Aí vem a parte que a gente começou a ler, que aí também tem os erros. Por que que tem os erros? No versículo 18, os israelitas, quem são os israelitas aqui? As 11 tribos, sem ser Benjamim, né? Se levantaram e foram a Betel. Betel é uma espécie de altar ao Senhor ali, né? No antigo Israel. E eles consultaram a Deus dizendo, olha a pergunta, quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? Essa não é a pergunta certa, ou seja, a gente vai, tá? A gente vai. A gente não quer saber se é para ir ou não, a gente vai. Quantas vezes a gente já chega diante de Deus dizendo, Senhor, eu tô indo. Eu tô indo. Como é que eu vou? Não é assim. Eu preciso perguntar a Deus se é para ir ou não. Quem de nós? Aí o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Ué, é quem de nós? Então vai. E Judá foi. O que aconteceu? Morreram 22 homens. Benjamim, que tinha menos homens, mas tinha lá os 700 que atiravam com a funda num fio de cabelo. Então, Benjamim ganhou a primeiro round, né? Os filhos de Israel, versículo 24, foram, aí eles se animaram, eles não se acovardaram não, os filhos de Israel, porque eram 400 mil, teve a primeira baixa, 22 mil homens, e eles continuaram, em vez de recuarem, perguntarem ao Senhor se é para ir ou não, lá vão eles, na força da raiva, né? Eles foram para o mesmo lugar onde estavam antes. Antes disso, versículo 23, porém, os filhos de Israel foram e choraram, mostraram a sua tristeza diante do Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? Ou seja, a gente tem que ir de novo, né, Senhor? É praticamente assim a pergunta, tá? Aí o Senhor respondeu, sim, vocês devem atacar. Vai, pode ir. Vocês não querem ir? Outra baixa, 18 mil. Aí, no versículo 26, então a coisa mudou de figura. Todos os filhos de Israel e todo o povo, vai todo mundo junto, foram a Betel, choraram, estiveram ali à noite diante do Senhor, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas e os filhos de Israel consultaram o Senhor. Vou pular para o final do versículo 28. E os filhos de Israel perguntaram, devemos sair mais uma vez para lutar contra nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? Agora sim. Senhor, eu devo fazer isso ou não? Eu estou nas tuas mãos. O Senhor respondeu. Aí a resposta do Senhor agora também é completamente diferente. Vão novamente, porque amanhã eu os entregarei
nas mãos de vocês. Agora vocês me consultaram direito. Agora vocês perguntaram. Agora vocês estão contando comigo. Agora vocês não são mais autossuficientes. Aprenderam a lição. Então, meu irmão e minha irmã, esse texto, né, ontem eu já li e hoje de manhã também eu falei, Senhor, né, é um texto difícil, são textos difíceis. E o desenrolar disso aqui também é bastante complexo. E aí eu te convido aí a ler, né, se você tem essa oportunidade, a parar um pouquinho hoje e ler novamente o capítulo 19, todo o capítulo 20 e depois o capítulo 21, porque vai acontecer um problema. Aí nessa terceira vez, os filhos de Israel desbarataram, tá? 25.000 homens de Benjamim morreram, né? E aí, só que 600 homens fugiram e ficaram num local lá. E não tinha esposas para continuar a tribo de Benjamim. E aí você olha lá o que aconteceu, tá bom? Vou te deixar curioso e curiosa para você ler aí Juízes, capítulo 21, o final do 20 e o 21 para ver o que aconteceu. Tá bom? Mas é o que eu falei, o que fica de lição para nós nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. E nós não podemos agir na nossa impulsividade, na nossa autossuficiência e nem pagar o mal com o mal. E a gente também precisa perceber no texto bíblico a mensagem por trás daquele texto e a diferença do contexto da época para o contexto em que a gente está vivendo. Tá bom? Vamos ler a meditação da Kaila. A epígrafe é o versículo 28, que a gente já leu, e é o momento em que eles perguntam se devem ir ou devem desistir, e o Senhor diz, vão novamente, porque amanhã eu, o Senhor, os entregarei nas mãos de vocês. A história em Juízes 20, 18 a 48, costumava me confundir, que é a história toda, tá? Até o 48. Os israelitas pediram a Deus conselho sobre ir ou não para a batalha. Deus lhes disse para lutar. Os israelitas ouviram e perderam, sofrendo 22.000 baixas. Os israelitas voltaram a Deus para pedir conselho, e a resposta foi a mesma. Eles perderam novamente, sofrendo outras 18.000 baixas. Pela terceira vez, os israelitas foram diante de Deus e pediram conselho. Deus respondeu, vão, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Finalmente, os israelitas venceram. Ao ler essa história, eu me perguntei, por que Deus guiaria claramente os israelitas e então permitiria que eles caíssem? Não fazia sentido para mim. Mas no ano passado, quando enfrentei meu aparente fracasso, depois de seguir a vontade de Deus, vi esta bela verdade. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os pensamentos de Deus não são os nossos. A cada batalha, os israelitas iam aprendendo as melhores estratégias para se preparar para as batalhas futuras. E o mais importante, eles estavam aprendendo a ter total fé e dependência de Deus, apesar das circunstâncias. Deus vê a vitória, mesmo em nossa aparente derrota, porque Ele conhece as lições importantes que estamos aprendendo ao longo do caminho. É isso. Vamos orar com a Kaila? Pai Celestial, que nossa força em Ti nunca vacile e que Tu continues a terminar a Tua obra perfeita em nós. Em nome de Jesus, amém.
Pensamento para hoje: Deus usará meus momentos de desânimo para completar sua boa obra em mim. Pois é, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Oremos pelas pessoas que se sentem derrotadas. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã, nós oramos pelas pessoas que se sentem derrotadas. Pai, mostra a elas que essa aparente derrota é uma futura vitória. Mostra a elas, Senhor. Mostra a elas. É o que te pedimos em nome de Jesus. E te pedimos e agradecemos pela vida da Rúbia, pela vida da Joelma e de todos os outros irmãos e irmãs que fazem aniversário, completam aniversário neste 12 de junho. E também te pedimos por aqueles que namoram, pelos noivos, pelos casados, Senhor, que hoje seja um dia especial de muito amor do Senhor, na presença deles e eles na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Excelente dia, excelente segunda-feira, excelente semana que está só começando. E você, minha irmã, cujo namorado é Jesus, hoje é dia de demonstrar todo o seu amor para ele. E você também, meu irmão. Você cujo namorado, cuja namorada também aí, ó, é Jesus, hein? Você espera nele, que ele tem o melhor para você. E você, minha irmã, também. Espere em Jesus, ele tem o melhor para você. Deus te abençoe. Amém.